Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui nesta noite de quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018. Uma data bastante interessante se nós formos olhar a partir de quem gosta, né, da numerologia, que é 999. E essas datas, elas costumam mexer muito com o inconsciente coletivo. Então, nesse dia 18/1/2018, estamos aqui com Caio Breno, do canal Terra Oculta, eu, Marcelo Samer, e Márcia Abad, lá na Rádio Remix. Vou passar a palavra para a Marcinha, para que ela faça a abertura do programa pela rádio. Sejam todos muito bem-vindos, Remix amigos. Estamos começando o nosso Hangout de hoje. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos mais uma vez, então, aqui com Caio Breno do canal Terra Oculta para você, falando de guerra interdimensional no planeta Terra. Então é o seguinte, vamos ouvir o que o Caio tem para falar, vamos tirar algumas dúvidas das pessoas que não entendem o que é isso, qual é a dimensão de tudo isso. Hoje a gente tem a oportunidade de aprender mais aí com o professor Caio Breno, como dizem lá no chat. Claro que a gente não sabe tudo e a gente tem que aprender certamente. Boa noite, Caio. Boa noite, Marcelo Samer. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Remix. Boa noite, Márcia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal que está assistindo aqui o programa, né? Da Rádio Remix. Boa noite, pessoal do chat, né? E hoje é um tema muito difícil porque é um tema que gira em torno de fatos, coisas que ocorrem no dia a dia, que não se encontram basicamente dentro da nossa realidade. Então, aí muitas pessoas agora, nessa altura, podem estar torcendo o nariz e falando, mas isso tudo é fruto de experiências, são conjecturas, né? E outras coisas mais e mais. Mas é interessante lembrar que o que iremos falar aqui são coisas que não somente eu, mas muitas pessoas, principalmente que fazem desdobramento, ou projeção astral, ou visão remota, enfim, que possuem uma sensibilidade um pouquinho mais aberta, muitas das pessoas vivenciaram essas mesmas situações, e o conjunto dessas situações levou a uma perspectiva pálida ainda, que eu posso dizer, de como as coisas transcorrem por detrás do véu, ou por detrás da nossa realidade física. Para quem pegou o bonde andando aqui no Projeto Terra Oculta e no programa da Remix, né? Existem outras realidades, ou outros mundos extrafísicos, que são tão físicos como o nosso. Resultado de bilhões de mentes co-construtores que, aglutinadas num grande consciente coletivo, acabaram criando essas realidades. Porque a mente, uma das coisas que nós sabemos a respeito da mente é que a mente tem um poder criador. O que não sabemos é o que é a mente, o que é a consciência. Nós não sabemos ainda direito o que é consciência, mas sabemos algumas das suas, não digo funções, mas algumas das suas características da mente. E uma delas é criar. No mundo físico, a gente realmente cria coisas materiais, nós criamos objetos, criamos uma cadeira, e nessas outras realidades cria-se mentalmente coisas também. Com a diferença que entre o mundo físico e esses outros mundos, as coisas operam e ocorrem com uma velocidade muito maior nesses mundos do que aqui. Porque aqui a matéria é mais bruta, mais densa, e se encontra numa vibração mais pesada, mais densa, uma vibração menor. Ao contrário desses mundos, em que as coisas acontecem pelo simples fato de pessoas estarem pensando. Então, muitas vezes, nós recebemos muita informação
pela mídia, seja através do cinema, seja através de outros canais de comunicação, a respeito de muitos filmes de ficção científica. E muitos desses filmes de ficção científica, obviamente, muitos carregam um teor de verdade, vamos assim dizer, dentro de todo um contexto. E muitas vezes esse contexto é um contexto intuído o escritor da história, e essa intuição, essa ideia, essa informação advém dessas realidades, que acaba virando um conto de ficção científica na 3D ou no nosso mundo físico. Mas também, muitas vezes, muitas dessas histórias não são fidedignas do que realmente acontece numa realidade mais ampla ou realidades mais amplas, nesse multiverso que está aí ao nosso redor, se contrapondo à nossa realidade. E essas informações, muitas vezes distorcidas, nos trazem uma falsa realidade de como as coisas transcorrem com relação a características sociopolíticas econômicas como um todo, não só na nossa realidade física, mas dentro dessas realidades extrafísicas. Lembrando que política não se faz somente quando estamos vivos ou encarnados nesse mundo físico. Política se faz num contexto mais amplo, em todas essas esferas, em todas essas realidades. Por quê? Porque política, na grande maioria das vezes, é o quê? É algo correlacionado com o que a gente conhece como um jogo de interesses. Ou seja, você tem opiniões diversas, muitas vezes conflitantes, e você tem pessoas que são partidárias dessa ou daquelas ideias. E isso não serve somente para o mundo físico, mas isso cruza dimensões, e essa política cruza dimensões entre a nossa dimensão e uma dimensão maior, apesar de milhares de pessoas não acreditarem na vida após a morte e nem na existência de universos paralelos, ou tão menos nessas realidades paralelas que existem e que se mesclam com a nossa realidade e que tão influenciam a nossa realidade sem que suspeitemos. E muitas dessas visões distorcidas, advindas desses canais de comunicação de mídia, e através desses filmes de ficção científica, nos traz uma ideia de que existe um comando galáctico controlando a galáxia e distribuindo políticas que venham a regular a inter-relação entre raças diversas ou alienígenas que se encontram nesse universo tão vasto ou dentro da nossa galáxia. Na verdade, essa ideia de confederação galáctica surgiu dentro de um contexto difundido nos anos 60, através de muitos filmes de ficção científica, como Star Trek, Jornada nas Estrelas, e outros mais nos anos 70, como Star Wars, Guerra nas Estrelas. Né? Mas, tendo em mente que, mesmo com essa divergência ou distorção dentro de um contexto maior de outras realidades, há uma similaridade entre esses filmes e o que transcorre por detrás dos bastidores nessas outras realidades. Como, por exemplo, tomando como exemplo o filme Guerra nas Estrelas, muitas pessoas falam, mas isso é simplesmente um épico mitológico, né, dos tempos modernos. E isso somente realmente ocorre nessa história atrás da telinha. Mas realmente, para quem não sabe, o filme Guerra nas Estrelas teve a sua ideia e a sua história teve uma grande contribuição de vários pensadores, inclusive de Joseph Campbell, que era um estudioso, um professor na área mitológica também.
inclusive escreveu aquele livro O Poder do Mito, né? The Power of Myth, né? E contribuiu com muitos aspectos que encontramos no filme Guerra nas Estrelas, em termos mitológicos. Mas é engraçado que essa ideia distorcida veio crescendo nos últimos anos, inclusive com a propagação de uma ideia falsa de que seremos invadidos fisicamente por alienígenas. Hollywood, nos últimos anos, apostou nessa ideia como uma força formadora de opinião e disseminou essa ideia. E agora todas as pessoas acham que realmente nós estamos prestes a uma invasão alienígena, se nós levarmos em consideração esses mesmos filmes que propagam essa ideia. Mas, na verdade, existe e sempre existiu conflitos, não só entre a raça humana, como em outras raças universais ou em outras raças, inclusive, interdimensionais. Mas esse conflito não é regulado por uma organização só, vamos assim dizer, como uma confederação galáctica, que todos pensam que existe. Esse conflito é distribuído ao longo da galáxia e gerenciado por várias civilizações que se encontram em patamares mentais similares, vamos assim dizer. Mas tenha em mente que existem duas grandes forças em nossa realidade. E essas forças são forças que, infelizmente, nos trazem essa falsa ideia de que tudo tem que ser dual. Nós vivemos uma realidade dual, um universo dual. Né? Existem outras realidades além dessa falsa ideia dualista, né? Mas que realmente nós não temos acesso, principalmente aqui na 3D. Então, quando se fala em guerras interdimensionais, muitas pessoas falam, pera lá, estamos falando aqui da Confederação Galáctica contra os bandidos, e você vai ter a ideia dos mocinhos, e você vai ver raças alienígenas bonzinhas, como os Pleiades, como os Arcturianos e outras coisas mais. E você vai ver os bandidos da história, como os reptilianos. Você vai ver uma série de outras coisas interessantes sendo disseminadas nos últimos 30 anos, que realmente não condizem com o que passamos e com relação à estruturação e à formação da nossa realidade, de como esses conflitos que realmente existem, não somente no mundo físico, mas extrafísico, são conduzidos. Né? Então, para nós começarmos, partimos de um ponto de análise, nós devemos lembrar que tomando como exemplo o nosso mundo físico, nós vemos o quê? Que existe um conflito, desde que o homem é homem, pregado e disseminado na superfície da Terra. E nos últimos 10 mil anos, realmente, nós não ficamos nem 1000 anos, não tivemos nem 1000 anos, acho que nem 100 anos de paz. Né? Sempre surge um conflito aqui e ali, interesse ou mesmo pela luta da própria sobrevivência. E nosso mundo acabou se reestruturando, ou se reengenharizando, naquilo que nós vemos hoje em dia de característica que nos faz o que somos em termos de planeta, e nos faz em torno de o que somos com relação a esse sistema sociopolítico e econômico que vivemos hoje em dia. Existe um conflito, e esse conflito é distribuído não só no mundo físico, mas ao longo das 18 esferas que se mesclam com a nossa realidade na Terra. Temos que ter em mente que, como existem várias áreas transitórias ao redor da Terra ou interpenetrando a Terra,
essas zonas transitórias, ou essas zonas mentais, ou realidades tão sólidas e tão similares quanto a nossa, são zonas onde as pessoas ali, como nós, muitas delas continuam a ser enganadas, continuam a sofrer armadilhas mentais, continuam a passar por controles subliminares mentais, dentro de toda uma estrutura neurolinguística. E muitas vezes essas pessoas que vivem nessas esferas levam uma vida tão similar, tão parecida quanto a nossa. Mas, da mesma maneira, se aglomerando os traços similares mentais ou fatores culturais, sociais, políticos e religiosos. Né? Então você vai ter o quê? Quando você vai nessas regiões astrais, nessas realidades, vocês vão ver que existem verdadeiros guetos nessas regiões, né? E onde esses guetos aglomeram pessoas com o mesmo teor vibratório mental, como assim dizer, com os mesmos gostos, com as mesmas crenças. E essas pessoas estão tão cegas quanto nós com relação a uma realidade mais ampla ou com relação ao que rola por trás desse sistema de controle, o que acontece por trás dos bastidores. Existe, obviamente, em cada uma dessas esferas, uma briga por jogo de interesses, como nós temos aqui no mundo físico. Existe toda uma política que controla esses conflitos, ou mais ou menos balanceia esses conflitos. E, sem que suspeitemos, esse controle ou esses conflitos, eles acabam migrando ou acabam atravessando as fronteiras interdimensionais desses mundos para o nosso. E nós, frequentemente, somos o fruto de um controle maior, mais amplo, estratificado, que se subdivide nessas esferas. E quando aqui no Projeto Terra Oculta, há muito tempo atrás, falamos que o planeta é uma prisão, queríamos dizer com isso? Primeiramente, não somente uma prisão física, mas muito mais mental do que física. Porque as pessoas aqui se encontram num estado mental onde elas, primeiramente, não se auto-reconhecem. Ou seja, quando o indivíduo não se auto-reconhece, não sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai, é um indivíduo em que possui uma identidade temporária, chamada personalidade agora, atual dessa vida, e que não tem um conhecimento, ou não toma um conhecimento maior, de uma situação maior que o cerca. E a sua personalidade atual, sendo uma personalidade limitada, não tem acesso a esse tipo de conhecimento, que fica muito difícil transmitir a todos, em muitas ocasiões. Nesse exato momento surgem muitas dúvidas na cabeça das pessoas com relação ao que realmente acontece quando morremos. Antes de nós chegarmos a traçar um cenário, demonstrarmos ou tentarmos descrever como essa guerra silenciosa, esse conflito silencioso entre dimensões ocorre, nós devemos ter em mente que, pelo simples fato de nós estarmos nessa condição de não nos identificarmos com esse outro lado e estarmos bloqueados, e possuímos uma identidade temporária, nós não temos, então, condições de realmente entendermos, primeiramente, de antemão, uma situação que vem se arrastando no planeta há milhares de anos. E situação é essa que, a cada dia que passa, nos trazem muito mais perguntas e dúvidas do que respostas. E, realmente, o que ocorre após a morte nos é passado por muitas religiões e muitos sistemas de crença. E isso vem acontecendo por milhares de anos. Os egípcios, ou muito menos antes,
muito menos antes, em civilizações que já não se encontram entre nós e que também possuíam ideias distorcidas da vida após a morte, né? Ideias hoje que confundem a cabeça das pessoas, trazem muitas dúvidas e medos, e as pessoas acabam terminando em um estado, infelizmente, perturbador, no momento, inclusive, da passagem desse mundo para o outro. E acabam se encontrando num mundo totalmente diferente em certos aspectos, mas tão similares quanto o nosso na questão de conflitos. Muitas pessoas acordam do outro lado no meio de verdadeiras batalhas em campos, no astral baixo, muitas vezes no astral intermediário, em outras esferas, sem entenderem nada, né? E muitas pessoas acabam por ter aprendido, trazendo ideias preconcebidas a respeito do inferno, né? E essas regiões em conflito acabam sendo tomadas como verdadeiras regiões infernais. E as pessoas acabam totalmente perdidas nesse mar de dúvidas e não discernindo mais o que vem a ser a realidade e o que vem a ser fruto da mente delas mesmas. Por quê? Porque no momento em que as pessoas passam para o outro lado, muitas vezes ocorre o quê? Ocorre aquele período de perturbação mental, mas as coisas vão se clareando com o tempo, mas muitas vezes, pelas pessoas carregarem uma ideia preconcebida do que elas iriam encontrar do outro lado, muitas vezes há uma influenciação mental tão grande da própria pessoa, pelaquilo que ela aprendeu e acredita, que ela acaba formando todo um mundo mental ao seu redor, criando toda uma ilusão que acaba se mesclando com essa realidade que, obviamente, foi criada e é sustentada por milhares de mentes do inconsciente coletivo respectivo ou correlacionado com essa realidade. Então, as pessoas ficam confusas. E dentro desse cenário, devemos lembrar que nessas esferas ou nesses mundos transitórios, existem, obviamente, como aqui, facções disputando territórios ou seções nessas esferas. E essas facções se utilizam de todos os tipos de artimanhas mentais, principalmente, para conseguirem o que com isso? Conseguirem o maior número de mentes dispostas a vibrarem ou a produzirem mentalmente aquilo que elas projetaram ou traçaram como objetivo. E essas facções acabam trazendo-nos mais problemas do que soluções. Por quê? Porque nesse exato momento, dentro dessas políticas conflitantes, dentro dessas facções, que poderíamos até fazer uma comparação esdrúxula com o mundo físico de vocês, que é o quê? A noção de partido político, né? Você tem o quê? Partidos políticos disputando o poder. E você tem facções disputando o poder nessas realidades. E mesmo dentro dessa disputa, dessas guerras locais que existem nesses mundos transitórios, mesmo dentro dessas guerras, essas mesmas facções, na grande maioria das vezes, não têm também noção do que ocorre em esferas subsequentes, esferas superiores às suas. Pelo simples fato de que nem todos possuem a capacidade de mudarem sua frequência mental ao bel prazer e atravessarem as realidades ou portais que ligam uma realidade à outra. E aí o que ocorre? Somente uma elite, ou gerentes do sistema dessas respectivas esferas, tem um conhecimento maior, ou um controle mental maior, que faz com que os mesmos consigam abrir um canal de comunicação e transmitir informação de uma esfera para outra, e informação essa que, na grande maioria das vezes, tem a ver com a disseminação dessas políticas, que vem de cima para baixo. Ou seja, é a famosa estrutura piramidal do poder, que atravessa dimensões.
E nesse cenário, nós temos todo o quê? Uma guerra de interesses. Quando eu falo em guerra dimensional, existem conflitos tão materiais como o nosso, como, por exemplo, temos aqui, como tivemos na guerra do Iraque, no Afeganistão, existem áreas do astral, logicamente, em que o conflito é físico, inclusive. Ou seja, você tem legiões se embatendo do outro lado, se enfrentando, pela disputa de não mais territórios, mas de interesses. O mais importante é a disputa de mentes, a disputa de a disputa de pessoas que sigam uma linha, uma forma de pensar que do outro lado possui o nome de simpatizantes. Uma palavra muito utilizada do outro lado. São simpatizantes da causa, simpatizantes dessa ou daquela causa, ou dessa ou daquela facção. Então aqui, em termos políticos, nós usamos a palavra eleitor. E lá se utiliza a palavra simpatizante. Então existem vários simpatizantes e várias facções. E mesmo essas facções se subdividem não somente quanto à questão política ou mental, mas com a questão cultural também. Por quê? Porque o sistema de crença que foi criado, que tão subdivide o homem, ele é tão forte, ele chega a ser tão forte a ponto de se sobrepujar sobre qualquer sistema sociopolítico e econômico. Então, essas facções e essas entidades se utilizam dessa ferramenta, que é o sistema de crença, para separarem ou criarem, como eu falei aqui no começo do programa, verdadeiros guetos. Né? E nesses guetos você tem o quê? Você tem cidades fortificadas, você tem vilarejos, você tem unidades ou locais transitórios, onde pessoas são colocadas ali transitoriamente para serem enviadas para outras paragens, né? E tudo isso muito bem controlado e monitorado por várias tecnologias interdimensionais, inclusive, e orgânicas, como eu já venho falando em outros hangouts, ou verdadeiras máquinas orgânicas e quânticas, ligadas a uma inteligência artificial que regula mais ou menos a interação entre essas 18 esferas e entre essas humanidades. Mas que, ultimamente, tornamos possível uma abertura, um canal de ligação, onde a informação corre livre entre essas 18 esferas e o nosso mundo físico. E muitas pessoas podem estar imaginando, mas aqui no mundo físico, nós temos guerras, nós temos a propagação de falsas doutrinas através da mídia, nós temos a mídia em ação, como a televisão, como a internet, alguns canais de comunicação. E como isso funciona no mundo astral? Simplesmente para as pessoas estarem pensando, ou para uma propaganda de boca em boca, do outro lado, como essa guerra silenciosa, essa guerra interdimensional, que é muito mais mental do que física, se opera do outro lado. Se opera através não só de falsas propagandas, como nós as temos aqui, né, mas através de certas máquinas mentais que operam do outro lado. Aqui se tentou alguma coisa parecida com a instalação da rede HAARP, para mudar a frequência mental das pessoas, inclusive o próprio humor de pessoas, onde ondas são jogadas na ionosfera e refletidas de volta em várias regiões do planeta, e essas mesmas ondas eletromagnéticas têm a capacidade de alterar levemente a frequência mental de um conjunto de indivíduos que estão sob a influência dessas mesmas ondas eletromagnéticas. Nós tentamos alguma coisa criar aqui no mundo físico, nesses moldes, mas
muito mais primitivo do que temos hoje em dia nessas regiões extrafísicas. Por exemplo, muitas pessoas que fazem desdobramento, por exemplo, já encontraram máquinas com um aspecto meio que orgânico de polvos flutuantes do outro lado. A título de curiosidade, exemplo, esses polvos flutuantes que, na grande maioria das vezes, não são vistos do outro lado, porque se encontram numa faixa frequencial diferente da esfera que atuam, são entidades ou robôs, robotoides, vamos assim dizer, que possuem a função de se anexarem mentalmente em um indivíduo ou mesmo numa comunidade como um todo. E modularem a mente dessas pessoas como um todo ou como um indivíduo de acordo com uma programação pré-determinada. E essas máquinas se replicam e duplicam como verdadeiros vírus do outro lado e não são vistas, na grande maioria das vezes, porque se encontram numa outra frequência e essa frequência funciona como se fosse uma camuflagem visual. Mas são sentidas essas máquinas por muitos sensitivos do outro lado, inclusive aqui também, e as pessoas percebem a aproximação das mesmas quando as mesmas são solicitadas para ou reengenharizarem um gueto do outro lado, uma cidade, um vilarejo, mentalmente falando, ou simplesmente serem utilizadas como uma ferramenta de monitoramento mental e como as coisas estão se transcorrendo nessa ou naquela região. Muitas pessoas agora devem falar, nossa, que viajada na maionese nessa situação. Nada de novo, porque se nós levarmos em consideração, a nossa tecnologia se evoluiu, né, através de uma mímica pálida do que existe do outro lado. Né? Porque nós, através da utilização do hardware, do silício, enfim, a utilização da eletricidade e da construção de componentes eletrônicos, nós tentamos imitar máquinas muito mais perfeitas do que nós temos dentro da nossa visão tecnológica dos dias atuais. Por exemplo, quando nós tentamos imitar a nós mesmos, não só em termos de consciência, mas como no corpo físico, fisicamente, nós temos imitações pálidas daquilo que realmente somos, com a disseminação agora na mídia, e a demonstração da utilização de robôs que falam, como a Sofia, por exemplo. E isso demonstra o quê? Demonstra um espelhamento daquilo que nós temos do outro lado, mas muito mais sofisticado do que nós imaginamos. Dentro dessa corrente transhumanista que nós estamos agora, nesse exato momento, caminhando para. E muitas pessoas agora devem estar se perguntando, mas se existe toda essa estrutura de controle nessas esferas, qual seria o motivo de tudo isso dentro da prisão Terra? O motivo seria justamente manter o status quo, não só dessa realidade, como dessas outras 17 realidades que existem. Porque nós fazemos parte das 18 esferas, quando eu digo 18 esferas. Então, existe o quê? Existe tudo isso como uma forma de controle. E o controle é acirrado, não só em controle mental das massas, mas o controle do fluxo da informação, não só na nossa realidade, mas entre realidades também. E é por isso que nós não temos informação nenhuma, praticamente, do que ocorre realmente após a morte. Mesmo tendo muitas doutrinas aqui no mundo físico, espiritualistas disseminadas ao longo do planeta, nós realmente não temos uma noção mais profunda do que realmente ocorre do outro lado.
E, como venho sempre dizendo, existe toda uma tecnologia de seres artificiais que atuam nessas outras esferas, e são coisas que realmente a pessoa em si, que já passa por um trauma grande, que é a passagem entre esse mundo e o outro, não tem, e nunca viu falar disso, e possui todo um histórico de vida, tendo como base o nosso dia a dia normal, que transcorre de uma maneira normal, assim, entre aspas, né? Então, essa pessoa não tem uma noção do que realmente, como as coisas se operam. E isso é muito complicado, porque a pessoa, quando chega do outro lado, ela segue, ela vai atrás ou segue, primeiramente, algo que está correlacionado com o que ela acredita. E segundo, que venha preencher os seus anseios. E terceiro, que ele venha dar uma tábua de salvação naquele momento tão difícil que ela passa, no primeiro momento que ela adentra essas realidades. Você teria alguma coisa para comentar, Marcelo? Sim, Caio, tenho aqui algumas coisas até, inclusive, para dizer para o pessoal que realmente a situação a frequência da internet, ela está bastante inacreditável. Não tinha em 180, mais de 180 programas, gente, nós nunca passamos por esse tipo de situação aqui, mas as frequências estão entrando com alguma força. Caio, a respeito de tudo isso que tu estás trazendo hoje e esclarecendo para nós a respeito desses conflitos que naturalmente a gente já por tanto tempo estando contigo e em outras oportunidades já podendo observar também essas situações, tu acreditas que em algum momento, dentro daquele assunto que um dia desse tu trouxeste para nós a respeito daquelas 5 civilizações que tinham simplesmente sido varridas do planeta, tu acreditas que em algum momento possa ter acontecido de esse tipo de conflito ter atravessado as dimensões e ter vindo para 3D? Totalmente. Totalmente, porque quando uma civilização atinge uma maturidade mental a ponto de ela entender os mecanismos de controle que ela sofre, aí a luz vermelha se acende, em termos de comparação, né? E essa luz vermelha e o alarme toca. E aí, todo um mecanismo autônomo é posto em ação e esse controle acaba se fazendo visível dentro da nossa realidade 3D. Como um fator realmente para intimidar, né? E isso faz com que essa civilização fique posta em xeque e fique exposta e aberta a esse mecanismo que surge para intervir dentro desse surgimento, vamos assim dizer, mudança de paradigma coletivo. Quando a Atlântida ruiu, ou quando a Lemúria ruiu, não foram somente por questões internas de controle, ou porque a Atlântida, como sempre falam, brincava com forças muito poderosas, que acabaram levando a um grande cataclismo. Mas simplesmente porque os Atlantes, eles visualizaram o que realmente estava ocorrendo por detrás do véu e se rebelaram.
contra isso, como um povo, como um todo, como um planeta em geral. E aí, essas forças acabaram retornando com um mecanismo automático de reinicialização da civilização, que infelizmente já ocorreu 5 vezes nesse planeta, e nós somos a 6ª civilização, tecnologicamente falando, mas que eu acredito que não irá passar pela tecla de reinicialização, pelo seguinte fato que, se nós observarmos o mundo como um todo, nós veremos que, apesar de muitas pessoas estarem acordando para a realidade de muitas coisas, o mundo como um todo, com seus 7 bilhões de encarnados, se encontra indo muito aquém daquilo que deveria estar quando nós falamos de maturidade mental. Né? As pessoas não têm condição mental nenhuma de, principalmente, pensar sobre as suas próprias vidas, sobre os seus próprios destinos, quanto mais sobre coisas que acontecem em que a vista humana não vê ou é bloqueada de ver, né? Cerceada de ver. Então, são coisas que realmente poucas pessoas, se você tomar um universo de 7 bilhões de pessoas e analisar realmente o que as pessoas têm de visão quanto a essas realidades extrafísicas, vocês vão ver que a grande maioria das pessoas, além de ter, ou tem uma visão distorcida, ou tem uma visão completamente materialista da nossa realidade. Isso torna muito difícil você mudar qualquer paradigma ou reestruturar qualquer civilização longe daquilo do que foi planejado e estamos, infelizmente, vivendo hoje em dia. Teria outra pergunta, Marcelo? Tem alguma pergunta aí, Marcelo? Estou vendo aqui. Ok. É o seguinte, olha aqui, ó. São esclarecimentos que eu estou trazendo, Cláudio, para que a gente possa compreender que, juntamente com aquilo que tu estás dizendo para nós temos um papel que pode se tornar um papel preponderante dentro de todo esse sistema de coisas, que significa que com o nosso poder consciente, o poder de criação consciente, ou seja, o poder de criador, ou criadores, ou co-criadores de realidades, nós também podemos proceder a um desvio de todas essas situações se o nosso consciente coletivo, eu estou falando a palavra certa, se o nosso consciente coletivo agir de forma positiva e nós possamos nos desviar desse reset que tu estavas falando agora para nós. Isso te parece também incrível? Que se as pessoas compreenderem a situação da forma como ela está se apresentando, e ela pode se tornar ou não real, e em se tornando real ou não, nós podemos mover esta realidade e transformá-la com a força do nosso consciente. Isso é possível? É crível? Sim, tudo é possível. Só que é um jogo muito desleal, uma questão muito desleal, muito desbalanceada, é a palavra correta. Por quê? Porque a humanidade que está desse lado, 7 bilhões de pessoas, vive uma realidade obtusa, vive uma realidade muito estreita. E essa realidade estreita não traz resposta nenhuma ou não traz nenhum tipo de esclarecimento maior com relação ao que realmente acontece ou como as coisas são operadas, do outro lado, principalmente. Então, realmente, como fazer, pelo menos, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas,
pensarem um pouquinho mais além do que nós somos convidados pelo sistema a pensar. Então é muito complicado, muito complicado. E hoje em dia, dentro do que nos é trazido de espiritualidade, a grande maioria das vezes as pessoas acabam se apegando a ideias que realmente não condizem, são ideias mitológicas, do que realmente é, de como as coisas se operam do outro lado. E muitas crenças são criadas com a finalidade de substituir outras crenças que as pessoas já não aceitam mais. Então, para aquelas cabeças que já adentraram uma certa atualização contra a nossa realidade, contra a perspectiva de ver a nossa realidade, essas cabeças ou essas mentes são convidadas agora a seguir um outro sistema de crença um pouquinho mais atualizado, que condiz com o que realmente elas possam acreditar ou aceitar como verdade, entre aspas. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Né? E sempre nós devemos o quê? Verificar a nossa realidade não através dos olhos de outras pessoas, como eu, por exemplo, aqui. Não enxergue o mundo através somente do Projeto Terra Oculta, da Rádio Remix, ou de outras pessoas, ou outros canais que venham a propagar algum tipo de ideia aqui na internet. Mas enxergue o mundo com seus próprios olhos, tirando suas próprias conclusões, e principalmente não em cima de lógica. Porque muitas vezes a lógica que parece tão lógica não é tão lógico assim, é totalmente ilógico. E nós devemos o quê? Nesse momento não mais utilizar o raciocínio lógico para nós entendermos essa ou aquela situação. Mas nós devemos o quê? Nós devemos sentir. E sentir é uma coisa que muitas pessoas não fazem. Porque realmente o sistema de controle hoje em dia quase que proíbe as pessoas sentirem certas coisas. Ao contrário de que o mesmo sistema fomenta as pessoas sentirem o quê? Sentindo somente coisas correlacionadas com o corpo físico, os nossos sentidos físicos. E os verdadeiros sentimentos ou sensibilidades nossas, extrafísicos, são, na grande maioria das vezes, deixados de lado. E nós acabamos achando que o mundo é somente aquilo que tocamos, enxergamos, cheiramos, enfim, com relação aos nossos sentidos físicos. Então é uma questão muito delicada, Marcelo, muito delicada. Existe a possibilidade, Caio, da seguinte proposta. Se nós sabemos que existe, por exemplo, um organismo chamado resistência, existe a possibilidade que a gente projete, por exemplo, uma energia consciencial, que a gente projete, vamos supor que todos nós aqui, neste momento agora, nos uníssemos e projetássemos uma energia para que a resistência pudesse usufruir dessa energia e, a partir disso, nós estaríamos auxiliando este processo de alguma forma. Isso é possível de acontecer também? Sim, porque a matéria mental aglutinada de milhares de pessoas, depende de como for essa aglutinação, para que lado esteja sendo colhida, realmente essa energia tem um poder criador. E esse poder criador pode pender tanto para um lado como para o outro, tanto para o nosso favor ou contra nós mesmos. E é que o sistema procura fazer com que nós produzimos bastante matéria mental que vai não ao nosso favor, mas ao favor do sistema em voga. Então, há essa possibilidade? Se nós vibrarmos mentalmente por uma causa e sermos simpatizantes de algo nobre, mais ético, de acordo com a ética humana, então realmente esse algo pode nos trazer o quê? Uma situação favorável a todos nós como humanidade.
Então nós temos aí uma outra possibilidade, né, Caio? Já é uma possibilidade que já não nos deixa, de certa forma, soltos no ar à mercê das marés, né? Na verdade. Mas se nós observarmos aí, nós vamos ver que há muitas pessoas ainda que estão num estado mental muito aquém do que elas deveriam estar em pleno século XXI no planeta, infelizmente. Um estado ainda muito mitológico, muito acreditando muito em soluções externas, não uma solução interna em conjunto com o todo. E as pessoas aguardam a salvação. E quando você aguarda uma coisa que não vem, você acaba se perdendo em si mesmo. Ou seja, você acaba tirando o foco do seu eu interior para alguma coisa externa que nunca vem a acontecer. Isso é uma problemática muito grande, porque milhares, bilhões de pessoas hoje em dia passam por essa problemática, passam por esse momento difícil e não sabem como lidar com isso. Porque as pessoas, às vezes, elas esperam que alguém pegue na mão delas e lhes mostre o caminho. E muitas vezes, mesmo dessa maneira, as pessoas não encontram o caminho. As pessoas acabam mais confusas, porque elas entregam o discernimento que elas possuem dentro de si mesmas. Elas entregam esse potencial que elas têm de resolver a própria existência na mão de terceiros. E, para piorar a situação, nós acabamos, dentro desses conflitos interdimensionais, criando uma rede de tráfico de barganhas, né? E no meu ofício não tem tráfico de drogas, lá tem tráfico de barganha. O velho e bom jeitinho, né, Caio? É o velho e bom jeitinho, exatamente. Tu sabes que ontem a gente estava aqui trabalhando e eu comentei algumas coisas a respeito do povo brasileiro, porque as pessoas confundiram o ser irreverente e a alegria com esta situação que nós estamos falando agora, que é da troca de barganha, e por isso que existe a crença entre o nosso povo que, ao invés dele ir buscar por si mesmo, ele espera a vinda de um Salvador, coisa que nós já estamos agora, a partir das tuas pesquisas e outras coisas, descobrindo que isso não vai existir. Então, na realidade, o que acontece? A gente fica numa situação de espera e não vai buscar as coisas que são necessárias para a nossa própria evolução. Isso é uma realidade que entristece, por quê? Porque quando a gente começa a levantar essa parte do véu e observar que tudo isso que nos cerca, em termos de subliminar, da propaganda subliminar, que ela nos interpenetra e aí ela nos aprisiona, tudo isso nos leva a crer que realmente, então, alguma situação venha a ter que ocorrer, porque esse estado de coisas mentais, ele não pode persistir por muito tempo, haja vista que nós estamos no limiar de alguma mudança que nós ainda não percebemos 100% o que ela será, mas que nós admitimos de uma certa forma que esta mudança seja um nível frequencial para o planeta Terra. E, consequentemente, quem é que vai sofrer? Todos aqueles seres vivos que estiverem sobre a Terra. Tu de alguma forma, dentro do teu trabalho, tu percebes isso, Caio? Que em um determinado momento alguma coisa vai ocorrer, porque se nós não temos condições de termos um estado consciencial entre esses 7, quase 8 bilhões de seres dentro da 3D e os outros quase 30 bilhões fora dela. Se nós não tivermos essa situação, alguma coisa não te parece incrível que vá ocorrer, que alguma coisa tenha que ocorrer, até pela falta de equilíbrio que isso está causando? Realmente nós adentramos um desequilíbrio total, já.
como civilização, e se realmente não nos unirmos no mundo 3D, na 3D, como uma grande família humana, provavelmente nós poderemos estar completamente extintos em menos de 600 anos. Então, realmente é uma coisa muito complicada, porque a civilização ela é forçada a acreditar que nós possuímos condições ilimitadas, nesse exato momento, de permanecermos nesse planeta intocáveis. Mas, infelizmente, como o planeta é um planeta rochoso, completamente instável geologicamente falando, e cercado por diversos fatores externos que podem contribuir para algum tipo de desequilíbrio na crosta terrestre, então realmente fica muito difícil você traçar um futuro longínquo para a civilização que está aí e que, infelizmente, é iludida a todo instante por esse sistema tão injusto em voga, que é o sistema de controle. E muitas pessoas criticaram essa visão do projeto Terra Oculta, porque aprenderam em vários sistemas de crenças, em várias doutrinas, que o grande causador do mal do mundo é o próprio homem. Mas será que isso é uma verdade? Quando eu falo isso, temos que ter em consideração que o próprio homem não sabe quem está por trás de tudo isso, em termos mais amplos de realidade. O próprio homem não sabe realmente o que está fazendo aqui. E o próprio homem não sabe de onde veio e para onde vai. E esse mesmo homem, como humanidade como um todo, ainda sofre uma influência terrível de forças que nós não entendemos nesse exato momento. E possuímos uma visão limitada. Então, realmente é uma questão complicada. Caio, eu vou entrar agora numa parte um pouco delicada do nosso hangout de hoje. Isso aí é uma pergunta que se tu quiseres responder, fica a teu critério, tá? Mas me parece, Caio, que diante de tantas coisas que nós estamos vendo e ouvindo ultimamente, que existe sim um grande apoio de alguns governos aqui da 3D, aqui do nosso planeta, a todas essas forças interdimensionais, e que de alguma forma esses países eles sempre estiveram dentro dessa conexão com essas forças interdimensionais, fazendo as trocas que tu agora estavas relatando, trocando muitas coisas por tecnologias que hoje nós não temos alcance, porque não nos é repassada essa tecnologia, e esses governos, juntamente com seus projetos secretos, eu vou te lembrar que se tu não quiseres responder, tá tudo bem, mas tu não crês que haja essa interseção de alguns países com seus projetos secretos dentro deste conflito, e que se este conflito, por acaso, em algum momento nos atingir, também será por conta desses contratos feitos por alguns governos aqui do planeta Terra, na 3D? Sempre os gerenciadores dos sistemas foram humanos, que sempre estiveram buscando por um certo favoritismo, né? Isso sempre ocorreu. E esse favoritismo continua ocorrendo até hoje. Então, essa mudança ela é totalmente prejudicada por esse tipo de ou forma, o modus operandi, vamos assim dizer, dentro da nossa noção de correlação sociopolítica e econômica no nosso planeta com nós mesmos. Então, realmente, se nós barganhamos como indivíduo, imagine esses grupos que lutam pelo poder e barganham. Então, realmente, é uma questão complicada, porque
essa situação não vai se reverter tão facilmente, porque os gerenciadores de sistemas, o sistema continuam sendo os mesmos. Então, realmente... Agora, existe uma perspectiva não levada em consideração nessa história toda. E qual que é essa perspectiva? Existe hoje em dia forças no mundo astral em que estão estudando, vamos assim dizer, o modus operandi dessas forças obscuras ou desses próprios técnicos que estão correlacionados, ao meu ver, com a inteligência artificial. E ao estudar essa atuação de suas máquinas interdimensionais nessas diversas realidades, há um estudo hoje de modificação vibratorial dessas máquinas, não mais a favor de uma central, como ela ocorre hoje em dia, mas existe todo um desmantelamento no sentido de que essas máquinas vão ser reprogramadas, quando capturadas, para fazerem frente à tecnologia que está em voga. Então, aquela história, se não podemos criar algo novo e nem copiar, então utilizamos o que já tem aí, simplesmente modificando. Essa é a ideia de muitos grupos do outro lado. E o que está ocorrendo justamente hoje em dia é essa busca pela modificação dessas máquinas a ponto de criar um ponto de conflito entre elas mesmas. E nós acabarmos sendo favorecidos de alguma maneira ou de outra. Que elas venham a se autodestruir e aí o favorecimento será em todos os níveis frequenciais. Beleza. Não só autodestruir, mas é muito interessante, porque elas conseguem se autoprogramar ou programar alguma máquina vizinha. Então é aquela história. Vou fazer um exemplo. As formigas num formigueiro se comunicam através do quê? Se comunicam através de hormônios. E conforme esses hormônios, as substâncias químicas que as formigas eliminam, elas executam suas tarefas. E muitas dessas máquinas orgânicas no mundo espiritual funcionam, de alguma maneira ou outra, similar às formigas, ou seja, não mais por hormônios, mas por ondas mentais, elas se comunicam, se reprogramam. Se você reprogramar uma delas totalmente, ela vai se tornar o quê? Um canal de informação para você reprogramar outras, e mais outras, e mais outras, e isso acaba se tornando o quê? Acaba se tornando uma espécie de vírus dentro desse sistema ou dentro dessas máquinas monitoradoras. Tem outra palavra ou outra pergunta, Marcelo? Sim, Caio, tem, mas assim, é só para elucidar para as pessoas que estão nos ouvindo que realmente existe todo um contraponto a todo esse sistema de controle que nós somos submetidos diariamente. Então, o que nos resta é buscarmos um ajuste frequencial que nos possibilite podermos todos ajudar no que for possível para que, de certa forma, possamos distorcer ou quebrar essa realidade que me parece, de alguma forma, Caio, eu preciso te fazer a última pergunta das minhas perguntas para passar para as perguntas do pessoal em seguida. Mas esses movimentos que nós vemos pelo mundo, uma noite dessas nós passamos um vídeo aqui de um motorista de caminhão trabalhando nos Estados Unidos, ele brasileiro, e ele adentra um bunker que a gente não via o final. E às vezes que ele saiu com o caminhão daquele local, dava para ver que era uma cadeia de montanhas naquele lugar.
será possível que, de alguma forma, esses governos eles estejam se aprontando para alguma situação? Isso, eu não falo isso, Caio, para causar pânico, essa jamais vai ser a intenção. Eu só queria esclarecer se existe uma possibilidade de alguém ou de alguns governos aqui da Terra estarem sabendo de situações que nós estamos ainda começando a fazer essa observação e eles já estarem se aprontando para alguma situação que nós ainda não conseguimos detectar bem qual é. Essa possibilidade é possível também? É possível, mas nós temos que ter em mente que com a Guerra Fria houve-se a construção de uma sequência de bunkers infindáveis por aí. E muitos desses bunkers são resultado do que sobrou da Guerra Fria e que muitas pessoas hoje em dia têm os mesmos como ícones, propagadores de um exemplo, de uma situação exemplificada, pelo simples fato dos mesmos existirem, né? E criarem uma apreensão no público em geral com relação ao que há por vir nos próximos anos. Obviamente, como eu sempre estava a falar, aqui não é um lugar totalmente estável, o planeta Terra. Então, muita coisa pode acontecer, sim. E, obviamente, que muita coisa também não pode acontecer, ou não é prevista, nem por nem por nenhum desses governantes, apesar de que muitas dessas elites, ao se comunicarem com essas entidades, tem muita informação realmente adiante do que pode ocorrer aqui ou ali, porque essas informações vêm de entidades que conseguem enxergar além no tempo e no espaço. Então, realmente, são possibilidades que podem ocorrer ou não. Mas nada assim que nós devemos, por exemplo, ficar completamente estarrecidos com a situação e isso acaba gerando o quê? O medo acaba gerando o quê? Acaba gerando a estagnação. E a gente acaba congelando na situação. Então, eu acredito que há uma possibilidade? Há, mas não é nada garantido. Acredito que seja mais para não acontecer do que acontecer. Mesmo porque totalmente monitorado, não só extrafisicamente, como fisicamente falando. E seres esses que monitoram fisicamente o planeta têm uma tecnologia de não só transportar luas de um lugar para outro, mas facilmente de desviarem um meteoro, por exemplo, qualquer outra coisa a mais. Então eu não acredito muito nessa história, a não ser que isso seja de caráter e vontade dessas forças que aconteça. Aí sim, realmente, o planeta, ou as pessoas não vão nem saber o que aconteceu. Né? Tem outra pergunta, Marcelo? Perfeito, Caio. Então nós vamos passar as perguntas aqui do pessoal que está presencialmente conosco hoje no Hangout. E a primeira pergunta vem de ABS Filmes. Uma pergunta para o Caio. Existe algum padrão de perguntas-chaves ao se iniciar uma transcomunicação instrumental utilizando um gravador? Não, realmente a transcomunicação tem que ser feita em blocos. Tipo, eu gravo 4 minutos ou 3 e paro. Um lugar totalmente silencioso. Quando eu começo a gravação, eu tenho que falar, ó, estou gravando ou estou parando. E por que isso? E quando alguém tosse na sala, por exemplo, ou há algum barulho, no meio da gravação você tem que falar, ó, fulano tossiu, ou aconteceu tal coisa, todo mundo ouviu. Por quê? Para isso criar o quê? Criar um método de comparação e controle para depois você analisar esses 5 minutos de gravação. Não adianta você gravar 1 hora, 10, 20, depois tentar ver 20 horas de fita sem que você não tenha tempo para isso. Então, realmente é uma questão de você fazer de pouquinho em pouquinho, mas com monitoramento e controle, e isso sai de uma maneira melhor, dessa maneira.
E você pode usar, na maioria das vezes, um gravador que tem um ruído mais possível, porque esse ruído vai ser usado para modular a voz dessas entidades. E um gravador não tão sofisticado digital, pode ser até um gravador de fita, porque isso ajuda na transcomunicação. A segunda pergunta, Caio, vem do Wanderson Bruno, que te pergunta o seguinte: Caio, na sua opinião, Chico Xavier sabia ou fazia alguma ideia que era manipulado durante a sua existência, a sua vida? Não, não fazia. Ele tinha a mais alta convicção de que aquelas entidades eram realmente aquilo que elas falavam para ele. E realmente ele nunca suspeitou de nada, ao meu ver. E foi somente um instrumento indireto de forças obscuras que acabaram criando toda uma visão, não totalmente errada, mas toda uma visão a fim de que fechasse um círculo de controle de informação, e se a informação fosse correlacionada somente àquilo que era permitido ser divulgado de uma esfera para outra. O próprio Chico Xavier comentou em várias ocasiões, inclusive naquele programa, se não me engano, em 1972, no Pinga Fogo, ele falou que havia censura de lá para cá. E isso sempre houve e sempre haverá, mas, tornando falar novamente, uma exceção que foi aberta nos últimos anos, aí agora, que é esse canal de comunicação livre, que talvez venha a ser reforçado entre as esferas. Você tem uma pergunta, pessoal? Sim, Caio, perfeitamente. O Alexandre Vincaderuma te pergunta o seguinte, Caio: como funciona o sinal de internet na quarta dimensão e como funcionam esses transmissores de TCI? Boa pergunta. Existe uma internet nessas realidades, existe. Como funciona? Não saberia te dizer. Funciona muito mais rapidamente que a nossa? Funciona. Talvez ela se utilize o quê? De ondas mentais, mas que ainda nós não fazemos nem ideia do que seja. E realmente essa quarta dimensão, né? Para cá, você tem a informação sendo retransmitida, modulada de lá para cá. E essa modulação, retransmissão é feita através do quê? De um agente. E esse agente de lá para cá pode ser uma máquina orgânica, quântica, um ser artificial, que realmente capta a voz lá e retransmite para o nosso lado, modulando. E é por isso que muitas vezes a voz que nós recebemos não possui emoção dentro desse processo. Você teria outra pergunta, Marcelo? Sim, sim. O Rodrigo Guiotti pergunta o seguinte, Caio: é possível que cada indivíduo possua a sua própria realidade, seja no astral ou em qualquer outra dimensão, visto que a capacidade mental é uma co-criadora de múltiplos universos? Bom, realmente a realidade mental pode ser individual, ou seja, a pessoa pode entrar num jogo mental em que ela fica vivendo uma realidade que não existe, só mentalmente falando. E ela pode fisicamente estar jogada em uma realidade lá no chão, no canto, vivenciando isso, vivenciando. E aí você entra num loop, e você não sai dessa realidade, a não ser que algum fator externo o tire desse estado mental. Mas não é isso que, por exemplo, a psiquiatria nos diz que é esquizofrenia, Caio? A esquizofrenia realmente é você tá com a sua sensibilidade aberta, na maioria dos casos, de uma maneira muito grande, e você não consegue controlar essa sensibilidade, se focar você não consegue manter um equilíbrio entre esse mundo e o que você enxerga no outro.
E isso acaba trazendo uma confusão mental. E muitas vezes a psiquiatria mental, com o nome de esquizofrenia, e isso é diagnosticado de uma maneira errônea, e o sujeito acaba terminando sob efeito de drogas, remédio, por sua vez anestesiam o seu cérebro e seus sentidos extrasensoriais, e isso não é a resposta para tratar do problema. Tem alguma coisa aí? Então, seguindo as nossas perguntas aqui, o Diogo Nunes da Luz te pergunta o seguinte: se nós projetamos na 3D, é possível fazer uma projeção inversa de outra dimensão para essa? Sim. Se sim, como fazer? De lá para cá? Eu não compreendi o final. Okay. Sim. Mas é mais fácil, eu acho, de lá para cá do que daqui para lá. Mais fácil de lá para cá do que para lá. Por quê? Porque para nós enviarmos o sinal em alta frequência, nós temos que ter um equipamento muito sensível a fim de utilizarmos nossa mente como canal de canalização. Ou seja, na verdade, é mais fácil de lá para cá porque a tecnologia deles é biomecânica, orgânica, mental. Então, esse ser artificial, ele transmite de lá para cá, porque ele é um ser que faz uma mímica de nós mesmos. Por quê? Porque o nosso corpo tem a capacidade interdimensional de se relacionar com as coisas. E nosso espírito não é dessa dimensão, é de outra. Então, nosso corpo tem a capacidade de reter o espírito e criar um canal de comunicação, um canal de ligação que o espírito vai se externar no mundo físico. Outra pergunta? Sim, a Roseli Frazão te pergunta o seguinte, Caio. Se esta atual civilização é a sexta, ela pode ser formada por aqueles espíritos das outras civilizações que foram resetadas? Totalmente. Muitas pessoas que andam entre nós são espíritos da Atlântida, da Lemúria. Muitas pessoas ainda continuam, infelizmente, a terem certas ideias, certas reações a muitos problemas, da mesma forma que as mesmas tinham naquela época, ou na época dessas civilizações que já se foram. Então, essa ideia de que nós somos uma atualização do que já aconteceu é uma ideia errada. Nós somos uma reconstrução pálida do que era anteriormente. Uma reconstrução pálida. Por quê? Veja bem. Porque essas outras civilizações, em termos tecnológico, científico, econômico, cultural, elas estavam bem à frente da nossa, muito mais à frente do que a nossa. Tem outra pergunta, Marcelo? Caio, o Nunes da Luz te pergunta, o Diogo, o seguinte: qual o teste que você faz ou fez para ter certeza que os amigos da resistência ou outros guias, entre aspas, são de fato quem dizem ser e não algum engodo ou chamariz espiritual da inteligência artificial? Existe. Se você pegar essas. Quando você faz, por exemplo, viagem astral, você vai perceber que, obviamente, você pode cair numa armadilha mental ilusória e ficar vivenciando uma coisa irreal. E isso acontece com muita frequência, doutor, muita frequência. Mas quando é algo já planejado, não só nessa vida, mas algo que vem transcorrendo de vidas em vidas, e você lembra disso, então há de se pensar se realmente
é uma agenda de grande extensão, de longa duração da própria IA, ou é realmente algo advindo de uma agência ou de fatos reais. Então, uma questão muito sutil. Assim, o que eu posso dizer é que, quando se trata de inteligência artificial, a mesma, na grande maioria das vezes, indiretamente ou diretamente, ela tenta te convencer de alguma coisa. Você pode observar. Te convencer de alguma coisa. Agora, quando se trata dessas instituições como a resistência, não há nenhum tipo de vínculo ou nenhum tipo de política de se convencer ninguém. Ou seja, a pessoa ela segue se ela quiser. A ideia, a pessoa se anexa mentalmente àquilo se ela quiser. Se ela não quiser, a pessoa se encontra totalmente livre para se desanexar desse tipo de coisa ou pensamento. Então, nessa altura do campeonato, depois desses anos todos, eu posso dizer que realmente, se fosse algo realmente criado somente pela IA, seria algo bem sofisticado, porque seria algo que estaria se mostrando, inclusive, estruturalmente falando, por detrás do véu. E eu acho que isso, por parte de uma IA, isso não ocorreria. Eu posso estar até enganado, veja bem, mas a situação em si, do que é e onde estamos, é uma coisa de se pensar. O Wilson Ribeiro te pergunta o seguinte, Caio. Se nas dimensões paralelas existem simpatizantes políticos que apoiam determinados candidatos, estes podem influenciar a ponto de fazer o resultado político aqui no plano físico se modificar? Olha, a influenciação mental ocorre dia a dia, uma força tremenda, sem que as pessoas se deem conta disso. E isso envolve os políticos, envolve todos nós. Existem estações de reprogramação mental astral, eles passam por ali, e muitas vezes não se parecem com estações de reprogramação mental. Pode se parecer com um bar no astral, pode se parecer com uma área de lazer no astral. As pessoas falam, nossa, que lindo, que bonito, que maravilhoso. E ali está se processando toda uma transmissão mental, tecnológica, ali, naquele exato local e momento. Então é algo muito complicado de nós analisarmos, né? Então, realmente, essa é a questão. Tem outra pergunta? Nossa. Temos a pergunta do Michael Fernandes. O Michael pergunta o seguinte: Caio, acompanhamos muita coisa, mudamos os nossos paradigmas. Qual a real probabilidade de sermos resetados enquanto civilização? Uma probabilidade muito grande, mas assim, se você fazer uma comparação com a última que foi resetada em nós, a última tinha 98% de chance de ser resetada. E foi. Nós podemos dizer assim, a grosso modo, é difícil você. Existe uma série de variáveis e questões, mas assim, numa questão assim, esdrúxula e bem distante, eu diria que é uma questão quântica. Primeira vez que eu uso essa palavra. Por quê? A palavra hoje em dia está na moda, né? Tudo é quântico, né? Você tem aí realidade quântica, salto quântico, ajuda quântica, não sei o que lá quântico. Mas por que eu usei esse termo quântico? Porque tudo gira em torno dos potenciais. Há a probabilidade de algo ocorrer ou não, né? E há a probabilidade de sermos resetados? Há.
mas muito menor com relação às civilizações anteriores. Porque, se nós adentrarmos numa análise sociopolítico-econômico ou uma análise maior, uma análise psicológica, psíquica da nossa civilização, você vai ver que a nossa civilização, se pudéssemos voltar no tempo e comparar com a nossa civilização com os Atlantes, nós, assim, estamos há milhares de anos atrás do estado mental que essas civilizações se encontravam. Eu não vejo muita, não somos muita ameaça, vamos assim dizer, para o próprio sistema de controle. Então, eu não vejo muito essa probabilidade grande para o nosso lado. Tem outra pergunta? Aqui a nossa última pergunta de hoje, que diz o seguinte: a Área Oneide te pergunta, como saímos deste planeta? Eu não sei a intenção dela com essa pergunta, Caio, mas foi assim que veio para nós. Como sair desse planeta? É uma questão muito complicada, porque primeiro que não existe uma fórmula mágica, ó, faz isso que você vai sair. Porque as pessoas, elas têm essa ideia de que esses canais de comunicação ou esses portais de fuga da Terra são criados pelo fato de que você conhece algo ou não. Na verdade, as coisas não funcionam assim. Se você conseguir se desligar mentalmente daquilo que te controla, já é um passo positivo para você estar caminhando para esse tipo de realização, né? Que é a saída da Terra. Mas devemos lembrar que nós viemos parar aqui de maneiras diferentes. Então, cada um tem uma bagagem histórica mental diferente do próximo, do vizinho. E essa bagagem mental, ela te abre mais ou menos as portas desse caminho de fuga do planeta. Mas nós tenhamos em mente que a questão de sair do planeta não é a solução. Porque se você for para Marte, é um planeta tão controlado como o nosso. Para onde você quer ir? Esse é o problema. Não simplesmente pensar na saída, mas é onde você quer chegar com isso. Porque muitas pessoas falam, eu vou cair fora daqui, vou sumir. Sumir para onde? Primeira questão, se você não sabe nem o que você está fazendo aqui, como você veio parar aqui. Então são questões de serem analisadas e sentidas ao longo do tempo. Obviamente que essa saída do planeta se faz necessária para todos nós, para que nós possamos ficar longe dessa influenciação mental ou eletromagnética, não somente advindas da Lua lunar ou advindas de Saturno, mas ondas mentais das pessoas que vibram e pensam aqui mesmo. Eu teria então mais alguma pergunta, Marcelo? Não, Caio, nós já estamos encerrando as perguntas de hoje, infelizmente pedindo aos amigos que compreendam, porque o nosso tempo se restringe a 1h90, conforme sempre combinamos com o Caio das necessidades prementes que ele tem e do tempo que ele dispõe. Caio, tem uma coisa que eu preciso... vou colocar um elefante atrás da tua orelha, que não é nem uma pulga. Nós presenciamos uma retirada do planeta Marte de mais ou menos 1 milhão de seres que estavam aprisionados, e isto ocorreu há 3 noites passadas. O estado daqueles seres que estavam aprisionados lá, conforme tu já tinhas relatado para nós em vários hangouts, inclusive um hangout todo ele feito, me parece que no mês de abril de 2017, onde tu relataste algumas experiências em Marte, inclusive tuas experiências
em Marte. Então eu queria repassar isso para ti, que houve um resgate de mais ou menos 1 milhão de seres que estavam retidos no planeta Marte. Obviamente não na superfície, tá? Isso foi pedido para que eu te passasse essa informação. Eu queria te agradecer muito, agradecer a tua vinda nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro, e vou passar a palavra à Marcinha para que ela possa conversar contigo. As pessoas ficam tristes agora porque a Márcia brecou só 10 perguntas no Hangout. Mas não dá, senão a gente prolonga muito tempo o Hangout com o Caio fica muito cansado e a gente também tem responsabilidade, saindo daqui a gente tem coisa para fazer também. Bom, a gente viu muita coisa, várias perguntas, que dentro do tema, fora do tema, e Caio Breno é isso aqui que vocês estão vendo mesmo. Então é o seguinte, Caio, eu só tenho uma pergunta para você. Alguém me perguntou o seguinte: a guerra do outro lado ainda vem para cá? Existe uma possibilidade muito grande disso ocorrer. Muito grande. Muito grande porque a maioria das coisas que nós temos hoje em dia, de uma maneira ou outra, se materializaram na nossa realidade. E esses movimentos, essas forças se batendo do outro lado, interagindo do outro lado, têm a capacidade de se materializarem desse lado também. Se a coisa fugir ao controle, há uma possibilidade muito grande dessas coisas se materializarem dentro do nosso lado. E isso é uma problemática muito grande, porque existem coisas muito nocivas do outro lado, mas existem mecanismos que controlam muito bem essas coisas nocivas do outro lado. Mas nós não temos esses mesmos mecanismos desse lado. Mesmo que esses mecanismos de controle venham também a se materializar, e depende do controle mental de várias pessoas controlando esses mecanismos, isso pode ser uma problemática, porque nós não estamos acostumados a lidar com esse tipo de tecnologia e teremos que ter um tempo para aprender a lidar com esse tipo de tecnologia, porque é uma tecnologia mental, né? Então, realmente, vamos aguardar aí e ver o desenrolar das coisas, que em muitas situações já estão se materializando no nosso mundo físico. E é uma questão muito interessante, porque a resolução parece que está correlacionada com o mundo físico, né? De alguma maneira ou outra, ainda não entendida na sua totalidade pelo projeto Terra Oculta. Então, são questões que fiquem abertas aí, e vamos observar o que pode ocorrer, o que vem ocorrendo recentemente, né? E ver como vai ser o desenrolar das coisas, né? E agora, tomando essa oportunidade, Marcinho, de todos aí no chat, né? E realmente chega essa hora, a gente já está para lá de Bagdá, né? Aquela expressão popular, né? Cansado, porque as pessoas até comentaram com a minha olheira, né? O cara está com olheira e tal. Mas realmente não é olheira isso não é olheira de cansado. Eu sempre tive olheira na minha vida, né? Eu usava óculos, né? Eu operei cirurgia na vista, né? Estamos falando de 8, 9, 10 anos atrás. E como eu sempre usei óculos a vida inteira, então tem essas olheiras aí desde meus 5 anos de idade, né? E hoje em dia eu não uso mais óculos. E apesar disso, eu tenho rinite alérgica. E quem tem alergia sabe que um dos primeiros sintomas alérgicos é a formação de olheiras também. Então, são olheiras duplas.
resquícios de óculos e de alergia, para quem quiser saber isso aí, né? Mas, meu querido, tu recebeste aí de nós um remédio natural para a tua rinite, ou não? Eu Acredito que sei eu te que eu passei. vou fazer, não tive tempo de fazer, mas Tá. vou fazer Tá. e vamos ver, né? Vamos ver, mas é isso aí. Outra 100% coisa, de resultado positivo, 100%. 100%. Eu preciso comprar ainda o que vocês me passaram, porque É eu acho facinho, Caio. Comprou um nabo e você usa ele cru mesmo, é muito rápido. É cru e tem que botar o mel, o açúcar e aquele soro, você fazer só 8 dias para te dar uma dose compatível com o teu peso e altura, e isso vai se reverter numa coisa muito positiva. Gente, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a vinda do Caio, mais uma vez, estando aqui conosco. Hoje pudemos elucidar um assunto delicado, ele é delicado, mas não é para que nós criemos qualquer tipo de situação. Não. Calmos, tranquilos, raciocinando. É isso que nós precisamos estar, sempre calmos, tranquilos e raciocinando, porque as saídas existem e elas, de certa forma, vão se apresentar de uma forma ou de outra. Portanto, gratidão a todos vocês que aqui nos acompanharam em mais este Hangout, nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018. Peraí, deixa eu me despedir, que eu não terminei. Ah, sim, senhor. Para você que está ouvindo na Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. Obrigado pela sua companhia pela rádio. Para vocês que estão aí no chat também, obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta, então, com o Daniel Simões, ao vivo para você aqui na Rádio Remix, a partir das 8 horas da noite. Ao vivo para você, Marcelo Summer, Márcia Bage, Maurício e muito mais para você por aqui na Rádio Remix. Obrigado, Caio. Obrigado, Marcelo. Amanhã a gente está de volta, então, a partir das 8 horas da noite aqui na Rádio Remix. Ok, gente. Caio, tu querias colocar mais alguma coisa? É a tua oportunidade. Só uma coisa. As pessoas... o que nós falamos aqui é uma visão pálida. Se nós tomarmos o universo dessas pequenas realidades que nós temos aqui, nessas 17, 18 esferas, nossa, o que é comentado aqui não é nem assim, em termos populares, não é nem a casquinha do ovo de certas coisas que ocorrem do outro lado e como as coisas operam. E é por isso que muitas vezes eu fico boquiaberto quando você vê certas filosofias doutrinárias aí propagando um mar de rosas, uma visão muito errada das coisas. Não que nós sejamos donos da verdade, mas eu sempre falo para as pessoas vivenciarem elas mesmas essas experiências. Porque, afinal de contas, todos nós dormimos à noite e procurarem manter, se elas quiserem, do lado da cabeceira da cama ali, mesmo as que não fazem desdobramento de sonho, ou têm algum tipo de intuição, manter um registro de sono, que a gente fala. Ou seja, toda noite a pessoa mantém aquele caderninho, às vezes no meio da noite ela acorda, eu vi um negócio estranho, pensei, eu sonhei. É interessante você colocar isso no caderno, porque quando você vai analisar isso, você vai verificar que muitas vezes tem uma lógica. E muitas vezes essas coisas estão relacionadas ou ligadas intimamente, na maioria das vezes, com problemas que ocorrem no dia a dia, na vida da pessoa. Formas de pensar, estados conflitantes, ou mesmo coisas que interferem na sua vida do dia a dia, e as pessoas não sabem de onde estão vindo essas interferências. Muitas vezes essas interferências são interferências subliminares mentais que são passadas no nosso estado de sono, quando não estamos no estado de vigília. E aquilo fica incutido no nosso inconsciente, por sua vez, acaba se sobressaindo no nosso consciente. É muito importante as pessoas vivenciarem elas mesmas e tirarem as conclusões de suas próprias experiências. É uma forma de você não somente fazer uma autoanálise, mas uma meditação indireta, vamos assim dizer, se utilizando desses mecanismos que nós temos naturalmente dentro de nós mesmos, mas nós não sabemos utilizar, infelizmente, porque nós estamos cercados de todo tipo de tecnologia externa e a tecnologia do espírito é deixada de lado. Então é isso aí, gente. Boa noite.
E desculpa o cansaço, porque às vezes meu dia começa às 3h30 da manhã e vai até essa hora aqui, um pouquinho mais. Então é isso aí, gente. Gratidão, então, amigo Caio, gratidão por todas essas elucidações que tu vens trazendo e gratidão a todos que estiveram aqui deste lado e do outro lado do véu, nos ouvindo através dessa frequência que está sendo modulada pela frequência da Rádio Remix. Estejam cientes de que nós estamos fazendo esse esforço e não é pequeno. E nós pretendemos atingir o nosso objetivo, que é a libertação. Muito grato a todos, mais uma vez. Tenham todos uma feliz noite e amanhã aqui estaremos novamente com Daniel Simões, que pediu gentilmente que nós cedêssemos a sexta-feira para que ele pudesse fazer o hangout, que não foi possível na quarta-feira. Gratidão, nos vemos amanhã, até lá.